Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para esse momento de edificação na carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 20 a 28. 1 Coríntios 15, de 20 a 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Oremos. Deus, nós estamos diante dessa revelação tão maravilhosa daquilo que aconteceu com Cristo, que acabamos de ler no Evangelho de Mateus. Paulo confirma que de fato Cristo ressuscitou, mas mais do que isso, o apóstolo Paulo agora aqui nos revela: porque Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos. E nós te louvamos, Pai. Nós te bendizemos por essa revelação maravilhosa. Fala conosco, aplica esta mensagem ao nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema para a palavra, à luz desse texto proposto nessa manhã, é a ressurreição de Cristo e dos cristãos. A ressurreição de Cristo e dos cristãos. A gente hoje, nós hoje estamos celebrando, o domingo da ressurreição. Nessa semana de Páscoa, que a palavra de Deus nos mostra toda a trajetória de Jesus, segunda, terça, quarta, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, quando todos aclamavam: Hosana nas maiores alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Ali se inicia aquela semana chamada Semana Santa, que aqui os católicos celebram, o Domingo de Ramos, o domingo que antecede este domingo. Então, o Domingo de Ramos é quando ali vem no domingo e a segunda-feira a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, iniciando essa semana tão memorável no calendário cristão. E quando nós olhamos as coisas que Jesus fez, durante toda essa semana chamada Santa, porque estava ali a última semana de Jesus aqui na terra, quantas coisas Jesus fez, quantas coisas Jesus ensinou durante aquela semana. Primeiramente, ele ensinou que o templo dele será chamado casa de oração, não covil de salteadores. Então ele purifica o seu templo, ele expulsa os mercadores, cambistas, aqueles que usurpavam os fiéis. Então ele santifica o templo.
E depois nós vamos vendo durante toda a semana os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus. Nós vemos Maria ungindo seus pés, beijando seus pés, enxugando seus pés com seus cabelos. Nós vimos aquela semana tão marcante, na quinta-feira, Jesus celebrando então a última Páscoa com os seus discípulos, né? Quando ele ensina tantas coisas para eles e ensina inclusive sobre essa mesa da comunhão. Comei, tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, bebei deste cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim, porque não comereis novamente convosco, até aquele dia em que eu hei de beber nos céus. Então, aquela foi a última ceia, aquele foi o último momento de Jesus, e logo ele segue para o Monte das Oliveiras, onde o texto vai mostrar para nós o quanto ele se angustiou, suando gotas de sangue, momento de maior angústia, de opressão, onde ele chega ao ponto de pedir: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas seja como tu queres. E o dia amanhece, traído por Judas, ele é levado para o sinédrio, ele é julgado, ele é injustamente condenado e ele é crucificado. O ladrão da cruz fala: este nenhum mal fez, este era justo, nós estamos aqui pelos nossos pecados. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas antes disso ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Mas, irmãos, então nós chegamos, né, na sexta-feira crucial, onde Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mas depois ele diz: Pai, está consumado, está pago, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus é sepultado. E passa-se o sábado, todo sábado, Jesus sepultado. Mas chega o dia maravilhoso, porque ele havia dito para os seus discípulos: é necessário que eu seja morto, que eu seja entregue, mas no terceiro dia ressuscitarei. E os discípulos esperavam por isso, meio que incrédulos, mas chega o terceiro dia, o domingo da ressurreição. E o anjo vem e remove aquela pedra, e Jesus sai do túmulo. E quando as mulheres chegam para procurar Jesus no túmulo, como lemos, o anjo fala: por que procurais? Eu sei que vocês procuram Jesus, que foi morto e estava sepultado, mas ele ressuscitou, ele vive, ele não está aqui. Ide e falai para os seus discípulos, e lá o vereis. E Jesus aparece àquelas mulheres, e Jesus aparece aos seus discípulos, e Jesus diz: salve, paz seja convosco. E ali vemos Jesus então 40 dias aqui na terra, né, comendo, bebendo com os seus discípulos, ensinando-os, indo até Pedro, para que Pedro pudesse dando oportunidade para que Pedro, que havia negado 3 vezes, pudesse agora se reconciliar com ele. E ele pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E agora esse novo Pedro vai falar: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E muda completamente a história daquele que havia traído Jesus, aquele que havia negado Jesus. Jesus é aquele que muda a nossa história. Mas essa ressurreição que eu quero falar hoje, queridos, não é apenas a ressurreição de Cristo. Quero falar da ressurreição de Cristo, mas também dos cristãos. Porque é isso que Paulo está dizendo aqui. A ressurreição de Cristo significa a nossa ressurreição. A ressurreição de Cristo significa a ressurreição daqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas que por essa graça, por tão grande amor, nos deu vida, estando nós mortos, nossos delitos e pecados. Nós lemos aqui a instituição da Páscoa lá no Antigo Testamento, como que aquilo apontava para este que é a nossa verdadeira Páscoa. Como lemos aqui no início, né?
quando Paulo está instruindo a mesma igreja aqui de Corinto, dizendo para eles: lançai fora o velho fermento, não aquele lá do Antigo Testamento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Então, quando nós lemos, como lemos aqui em Êxodo, quando o Senhor instituiu a Páscoa a sua tribo, ao povo de Israel, as 12 tribos de Israel, né, que estavam exilados, o que isso apontava, irmãos? Por que lá foi estabelecido a Páscoa? Porque aquele momento do povo de Deus, lá no Egito, exilado, escravizado, oprimido por Faraó, escravo, morrendo, padecendo, ou seja, sendo humilhado, prisioneiros, onde eles não podiam sair dali. 430 anos esse povo ficou no exílio no Egito, sob o jugo de Faraó. Ali, e depois mais de 200 anos, oprimidos pelo outro Faraó. Oprimido, humilhado, massacrado. Era o povo de Deus. E Deus manda, então, um libertador para aquele povo. Deus envia Moisés. Vai, porque eu vou livrar meu povo do Egito. Tudo isso, irmãos, aponta para aquele que é libertador do povo de Deus. Então Moisés, sob o comando de Deus, ele vai ao Egito e ele enfrenta Faraó. E ele ali, nós vemos as 10 pragas que o Senhor lança sobre o Egito, através de Moisés, até que Faraó então vai permitir que aquele povo seja liberto. E ali, quando está próximo então a essa libertação, quando está chegando próximo à 10ª praga, quando todos os primogênitos do Egito morreriam, a não ser aqueles cujas casas tivessem o sangue do cordeiro aspergido sobre os umbrais, para que eles fossem preservados. Todas as demais casas, todas as demais famílias do Egito teriam o seu primogênito morto. E assim aconteceu. Somente o povo de Israel, somente o povo de Deus, que tinha a marca do sangue do cordeiro, tiveram seu primogênito poupado. E houve morte, matança em todo o Egito, porque todo primogênito morreu naquele dia. Para que isso aponta? O unigênito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o sangue dele, vertido por nós, que nos poupa. Quem deveria morrer éramos nós, mas ele morreu em nosso lugar. Então, aquele que está marcado pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, esse está salvo. O anjo da morte passa por cima. Isso significa Páscoa, passar ou passagem, a passagem do anjo da morte. Isso é Páscoa. O anjo da morte passa, mas ele não atinge aqueles que estão revestidos pelo sangue do Cordeiro. Então isso aponta para Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Lá, aquele cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, o sangue era aspergido, era para cobrir ou para purificar o pecado daquele povo. Então Jesus não matava, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o Senhor permitiu que em vez do sangue do seu povo fosse derramado o sangue dos cordeiros, literalmente cordeiros, puros, machos de 1 ano sem defeito, para cobrir, para purificar os pecados, até que vem o verdadeiro Cordeiro de Deus, como João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. Esse não veio para cobrir pecados, esse não veio para cobertar, esse não veio apenas para purificar, este veio para nos remir, para retirar todo o pecado. Por isso que ele é o nosso Redentor, porque ele nos redimiu, ele nos remiu, ele tirou a
culpa do pecado que estava sobre nós de uma vez por todas. É por isso que hoje nós não mais imolamos sangue de cordeiros. É por isso que hoje não mais nós matamos e passamos sangue nos umbrais, porque o sangue já foi vertido. E Jesus estabelece esse ato aqui como a verdadeira Páscoa. A passagem já passou, a morte já passou, e já passamos da morte para a vida. E agora essa é a nova aliança. Sangue e no corpo de Cristo. Isto é a memória do corpo e do sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que nós não estamos aqui hoje, irmãos, para fazer um ritual remontando aquela prática do Antigo Testamento. Não, nós apenas nessa data que a Igreja Católica, o calendário católico cristão, aponta para aquele dia e nós trazemos para o nosso culto para relembrarmos, para a memória do que aquilo lá aponta. Aquilo lá aponta para Cristo. E hoje é a nossa Páscoa, como disse aqui, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E é isso que importa. É esse Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado. Essa é a nossa Páscoa. É aqui que nós celebramos a verdadeira Páscoa, porque passamos da morte para a vida. Essa é a beleza da mensagem, irmãos. Mas essa mensagem do Antigo Testamento, ela aponta para algo ainda mais maravilhoso. Sabe por que a gente repetiu aquele versículo que fala assim, que a gente devia comer o quê? Vestidos, com um cajado na mão, com sandálias nos pés, prontos para ir, para marchar. Por quê? Porque era hora de partir, era hora de sair da terra da escravidão para ir para a terra de libertação. Era hora de sair debaixo do jugo de Faraó para ir para a grande terra prometida, onde mana leite e mel. Isso aponta que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Esta foi a obra de Cristo. Moisés aponta para aquilo que Cristo fez por nós de uma vez por todas. Lá apenas apontava, lá apenas lançava luz para aquilo que de fato aconteceria através de Jesus, o nosso verdadeiro libertador. Mas o que aquele povo que estava vestido, cajado nas mãos, sandálias nos pés, prontos para partir, o que eles tinham à sua frente? Eles tinham um grande mar vermelho. Ou seja, eles tinham algo intransponível. Esse mar, esse grande mar vermelho, intransponível, ele aponta, irmãos, para aquilo que nós, por nós mesmos, não podíamos fazer. Aquilo que nos impedia de chegar à terra prometida. Mar vermelho, né? Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, né, o vermelho, né, ele se tornará mais alvo que a neve. Então poderíamos trazer essa figura, aquele mar intransponível, mostrando o pecado intransponível, vermelho, apontando para o nosso mal, para o pecado vermelho, né, pecado como escarlata, aquilo que impedia de chegarmos à terra prometida. Sob a ordem de Deus, Moisés toca naquelas águas e aquele mar vermelho se abre. Aquilo que era intransponível agora passa a ter uma passagem a pés enxutos. E eles então, devidamente trajados, cajados nas mãos, sandália nos pés, eles passam. Aquilo que era intransponível não é mais. Jesus é aquele que abre o mar vermelho. Por isso que o véu foi rasgado. Aquilo que impedia a nossa passagem. Ele morreu e ele abre a passagem. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai. Ninguém chega ao outro lado. Ninguém chega a Nova Jerusalém, a terra prometida, senão por mim, disse Jesus. Então ele é aquele que verdadeiramente abre aquilo que estava intransponível a nós. Aquilo que não era possível a nós transpormos. E ele faz por nós. Então, aquela história aponta para essa verdadeira história. Aquilo aponta para o verdadeiro Jesus, o verdadeiro libertador nosso.
Mas os irmãos viram que Jesus ele foi crucificado, ele foi morto e ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme lemos. Mas qual foi a mensagem que foi pregada? O que os soldados corrompidos, recebendo dinheiro, falaram para o povo? Eles falaram para o povo que Jesus não havia ressuscitado, que o que havia acontecido foi que os discípulos dele haviam aberto o túmulo enquanto eles dormiram, cochilaram e retiraram o corpo de Jesus. E o texto lá, então, conforme lemos, Mateus 28, verso 15, diz que aquela falsa informação, que aquela mentira, ela se espalhou por toda a região e diz o texto, até o dia de hoje. Então, aquela mentira contada de que Jesus não havia ressuscitado foi a notícia que se espalhou. Então, eles não acreditavam que Jesus havia de fato ressuscitado. Mas Jesus ressuscitou. E é isso que Paulo está falando para nós aqui nesse texto, irmãos, nessa manhã. Então, acompanhem comigo o que Paulo está falando. Por isso que ele começa dizendo aqui no verso 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, essa é a mensagem. Todo o resto que Paulo está falando aqui, irmãos, ele está falando sobre essa mensagem, que é verdade, que Cristo de fato ressuscitou. E ele vai continuar falando, então, os efeitos dessa ressurreição para nós. É importante dizermos que 1 Coríntios capítulo 15, irmãos, só trata disso. 1 Coríntios capítulo 15 só trata da ressurreição de Jesus. Paulo está aqui fazendo a defesa da ressurreição de Jesus e os efeitos desta ressurreição para a sua igreja, onde ele vai mostrar que a ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição da igreja. E isso é tão importante, a mensagem da ressurreição, ela é tão importante, que é o maior capítulo que o apóstolo Paulo escreveu em todos os seus livros. A mensagem da ressurreição é o maior capítulo que o apóstolo Paulo escreveu. 58 versículos nesse capítulo 15, que é o penúltimo capítulo de Coríntios, da carta aos Coríntios. Então, irmãos, é muito importante. Por isso nós precisamos nos ater. Se Paulo está falando tanto da ressurreição, é porque isto é o fundamento da nossa fé. E ele vai falar isso, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para tudo. Você vai pregar o quê? Você vai falar o quê sobre alguém que está morto? Alguém que está morto não pode fazer nada por nós. Se ele não ressuscitou, nós cremos em quê? Que vida eterna é essa, se aquele que veio para dar vida está morto? Então a mensagem, queridos, da ressurreição é tão importante, e por isso ele fala tanto. Charles Spurgeon, aquele famoso, pregador, ele diz assim, se você perguntar onde mais se vê a glória de Deus, não apontarei para a criação, nem para a providência, mas para a ressurreição de Jesus dentre os mortos. Onde mais se vê a glória de Deus, não é na criação, por mais esplendorosa que ela seja. Não é na providência de Deus, no poder dele de coordenar todas as coisas. A glória de Deus, onde mais ela é vista, é na ressurreição de Jesus dentre os mortos. Aí você vai falar, pastor, mas tantos outros ressuscitaram, por que a morte de Jesus é tão importante? Por que tantos outros ressuscitaram? Por que a ressurreição de Jesus é singular e é tão importante? Irmãos, o capítulo 32 da nossa confissão de fé, falando do estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos, nos diz assim, com base em tudo que a palavra de Deus nos diz, principalmente o capítulo 15 de 1 Coríntios. Os corpos dos homens, depois da morte,
convertem-se em pó e veem a corrupção, mas as suas almas, que nem morrem, nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além desses dois lugares, destinado às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Ou seja, só há céu e inferno. E todos ressuscitarão. As almas que não morrem irão ou para um ou para outro lugar, enquanto aguardam a ressurreição de seus corpos. E ele continua na parte 2. No último dia, os que estiverem vivos não morrerão, mas serão mudados. Todos os mortos serão ressuscitados com os seus mesmos corpos e não outros, posto que com qualidades diferentes, e ficarão reunidos as suas almas para sempre. Nossa confissão está dizendo, são nossos corpos que serão ressuscitados, não outros corpos, porém com outras qualidades. Que outras qualidades é essa? Por que a nossa confissão fala isso? Por conta do capítulo 15, daquilo que o apóstolo Paulo fala de como se dará essa ressurreição dos nossos corpos. O que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. Então é esse corpo sim, mas não mais corruptível, ou seja, não mais para morrer de novo, não mais um corpo mortal. O que é mortal se revista de imortalidade. Então, por isso que ele fala com qualidades diferentes, mas ainda assim os nossos corpos. Foi assim que Jesus ressuscitou. E ele termina dizendo: os corpos dos injustos serão, pelo poder de Cristo, ressuscitados para a desonra. Os corpos dos justos serão, pelo seu Espírito, ressuscitados para a honra e para serem semelhantes ao próprio corpo glorioso dele. Com base em que a nossa confissão de fé fala isso, irmãos? Com base principalmente nesse texto sagrado e outro texto que também fala disso. O mesmo apóstolo Paulo, esclarecendo a igreja em Tessalônica, que ficavam confusos com relação à questão da ressurreição, quando Cristo viria, como se daria isso, o que acontece com os mortos. Então Paulo também ensina para a igreja em Tessalônica, dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o relato da ressurreição de Jesus aponta para tudo isso. O que se dará com os nossos corpos?
por isso, a ressurreição de Cristo e dos cristãos. Mas, como eu disse, temos exemplos de ressurreição no Antigo Testamento, no Novo Testamento. E por que, então, essa é tão importante? A gente vê lá no Antigo Testamento, por exemplo, Elias ressuscitando a filha da viúva de Serepta. 1 Reis 17, de 17 a 24, Elias ressuscitou a filha de uma viúva após ela ter morrido. A gente vê Eliseu ressuscitando o filho da sunamita. Em 2 Reis 4, de 32 a 37, Eliseu ressuscitou o filho de uma mulher da sunamita que havia morrido. A gente vê um homem ressuscitado ao tocar os ossos de Eliseu. Em 2 Reis 13, de 20 a 21, um homem que foi lançado no sepulcro de Eliseu foi ressuscitado ao tocar nos seus ossos. Queridos, apesar de serem poucos os casos, exemplos que mostram que Deus tinha esse poder, de ressuscitar os mortos, e que a ressurreição não era, ali no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo, um conceito novo. Ele já havia feito isso no Antigo Testamento. Não era algo novo. Além disso, esses relatos demonstram a esperança da vida eterna que Deus oferece a todos aqueles que creem nele. E no Novo Testamento, os irmãos bem conhecem, nós temos a ressurreição, como essa doutrina central por conta de Cristo. E a gente vê Jesus em vida, durante o seu ministério, Jesus ressuscita o filho da viúva em Naim, Lucas 7, de 13 a 15, que diz assim: quando o Senhor a viu, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, aproximando-se, tocou no esquife e os que a carregavam pararam. Então disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar, e ele a entregou à sua mãe. A gente tem ainda Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Mateus 9, 25. Mas tendo o povo saído, ele entrou, tomou-a pela mão e a criada se levantou. Jesus ressuscita Lázaro dos mortos. João 11, 43 a 44. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o que estava morto saiu, com as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. O texto do Evangelho ainda diz que muitos outros ressuscitaram. Quando os irmãos olham aquele dia tenebroso, onde Jesus estava sendo crucificado, onde Jesus estava sendo morto, no momento da sua morte, diz o texto que muitos corpos de santos ressuscitaram. E saíram do sepulcro, e andaram, e foram até Jerusalém, caminhando, e as pessoas viram os corpos ressuscitados no momento da morte de Jesus, porque aquele é o símbolo. A morte de Jesus representa a ressurreição dos santos, aquele que saem dos seus sepulcros, rumando para Jerusalém, indo para a terra prometida. Mas ali, queridos, eram corpos que voltariam a morrer. Ressuscitaram para apontar o poder de Deus sobre a morte. É o único que tem o poder de dar vida, de ressuscitar mortos. Irmãos, uma informação importante: nenhum relato de ressurreição há de nenhum outro profeta, aqueles que se dizem profetas, aqueles que se dizem poderosos, nenhum outro relato senão de Deus ressuscitando os mortos através dos seus servos que ele registra na sua palavra, ou que ele tenha dado poder à sua igreja. O que eu quero dizer é: existem várias religiões, existem várias seitas, existem vários credos. Nenhum credo, a não ser o credo cristão, relata testemunho de ressurreição de mortos. Somente a fé em Cristo produz ressurreição de mortos. Não tem Buda, não tem nenhum outro
não tem o islamismo, né? Não tem nenhum outro, não tem o hinduísmo, nada, ninguém tem poder de ressuscitar mortos. E todos esses estão nos seus túmulos, todos eles estão mortos. Mas Jesus ressuscitou. É o único que tem o poder de dar vida aos mortos. E é isto, queridos, que Paulo está pregando para a igreja em Corinto, porque os irmãos bem sabem, como preguei, inclusive domingo passado, falando das crenças, das ideologias, das filosofias greco-romanas, dos pensamentos gregos, dos filósofos. E ali havia um pensamento platônico em Corinto, né, naquela região, naquela cultura greco-romana, do dualismo. Da carne é má e da alma é pura. Portanto, a carne ela tem que morrer e ela não pode ressuscitar, porque a carne é má. Somente a alma é boa. Isso era uma crença também dos saduceus. Mas aqui em Corinto, nessa cultura greco-romana, isso vinha muito pelos agnósticos, por aqueles pensamentos platônicos, desse dualismo entre carne má e alma boa. Portanto, não pode ver a ressurreição do corpo como sendo algo bom. O corpo tem que ser destruído. Tanto que eles pregavam tantas heresias e viviam naquelas práticas imorais, porque eles acreditavam que tudo que se faz por meio do corpo não importa. Porque o corpo é mau mesmo. Você pode viver na orgia, você pode viver em qualquer coisa, você pode fazer o que você quiser no seu corpo, porque ele é mau. E ele vai morrer, vai ser enterrado, vai ser sepultado e acabou. Somente a alma, ela é eterna. Somente a alma é boa. Então, quando chega a pregação de que aqueles mesmos corpos são ressuscitados para a vida, eles não aceitam essa mensagem. Nem saduceus, nem agnósticos, com os pensamentos platônicos, desse dualismo. Então, eles não acreditavam na ressurreição deste corpo. E é isto que Paulo está combatendo na igreja em Corinto. Então, mas além, né, eu esqueci de falar da ressurreição, onde Pedro ressuscita, né, uma discípula chamada Tabita, né, dentre os mortos, está registrado lá em Atos 9, de 36 a 42. Paulo, que ressuscita um jovem chamado Eutico, né, está registrado lá em Atos 20, 9, 12. Mas todos esses são os relatos que nós temos de ressurreição nas Escrituras. Mas todos esses que foram ressuscitados morreram de novo. Por isso, Cristo é tão importante, a ressurreição de Cristo. Esse capítulo 15, irmãos, a gente pode dividir ele, o capítulo mais longo, 58 versículos, a gente pode dividir esse capítulo em 3 pontos. Esse vai falar do passado, do presente e do futuro. Então, no verso 1 até o verso 11, Paulo está falando do passado. Então, se os irmãos lerem comigo, apenas lerem comigo, ele vai dizer: irmãos, verso 1 do capítulo 15, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois, olha o que Paulo vai falar, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Mas olha o testemunho ocular do próprio apóstolo. Depois, verso 7, foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e verso 8, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. Então, quem está falando da ressurreição de Cristo é quem viu Jesus ressuscitado e era o grande perseguidor de Jesus. Quem melhor para dar testemunho da ressurreição de Cristo do que aquele que era o mais ferrenho perseguidor, daquele que perseguia a igreja, queria matar os cristãos, e agora ele tem Cristo ressurreto diante dele.
Então ele vai falar, eu vi. Apareceu a mim. Verso 8. Foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí ele termina aqui então falando desse passado. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Então ele fala daquilo que foi visto, de Jesus ressurreto, do que aconteceu com ele e de como ele ressuscitou e de como ele foi visto. Então ele aponta para a história, ele aponta para o passado, ele aponta para o testemunho das testemunhas de todos que viram Jesus ressurreto, inclusive ele mesmo. Então agora, a segunda parte do capítulo, ele vai apontar para o presente. Então, se ele falou que Jesus ressuscitou lá, que ele apareceu, o que isso implica agora no presente? Ele vai falar isso dos versos 12 e 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, que é o que eles pregavam, não existe ressurreição de mortos? E se não, eles pregavam no tempo presente. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Então ele fala do presente. Se de fato ele não ressuscitou, o que estamos pregando aqui, o que vocês estão pregando aqui, é tudo vão. Porque então os que morreram pereceram. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, porque não tem esperança, não tem vida eterna. O que pregamos hoje de nada vale. É isso que Paulo então vai falar do presente. E aí a gente entra então no nosso texto aqui, e rapidamente finalizaremos, onde ele vai apontar agora e vai do 20 até o verso 58 falar da perspectiva futura. Então ele vai falar, é histórico, ele ressuscitou. E se vocês ficarem falando hoje que não, tudo que nós fazemos é vão. Mas, aí vem o mais. Aí é onde ele aponta para a verdade e a esperança futura pelo fato. Ele vai iniciar do 20 e vai apontar até o 58, então, para uma esperança gloriosa. Obviamente que nós não vamos ler do 20 até o 58, por isso que eu estou lendo aqui apenas do 20 ao 28, porque aqui já dá para a gente ter a ideia de toda a mensagem a partir daqui até o verso 58, do que Paulo está falando da perspectiva futura. É onde ele diz, e a gente apenas vai ler para encerrar, irmãos. 20 a 28, e aqui eu quero apontar algumas verdades. Então, Paulo vai falar desse fato, ele vai falar, mas, contrário a tudo isso, que vocês não creem, que vocês não pregam, contrário a tudo isso, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E o que isso significa? Ele é o primeiro dentre os mortos que ressuscitou. Ele é a primícia dos que dormem. Mas, pastor, você não acabou de falar de um monte de relato de outros que ressuscitaram? Por que Cristo é a primícia dos que dormem? Por que ele é a ideia de que primeiro que ressuscitou dentre os mortos? Porque essa ressurreição de Jesus é singular. Essa ressurreição de Jesus não é igual às outras ressurreições, que ressuscitaram e morreram. Essa ressurreição é a primícia, é única, porque ele ressuscitou gloriosamente.
para nunca mais morrer. Ele ressuscitou para a vida eterna. Um corpo glorioso, que é o que ele vai falar lá na frente, na sequência. Em diferente aspecto, não igual ao que era antes. Verso 21. Visto que a morte veio por um homem, e aí vem falar por que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Por quê? Visto que a morte veio por um homem. Também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Que homem que ele está falando? A morte veio por um homem? Adão. E também por um homem a ressurreição, Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, como foi dito, as primícias, o primeiro que já ressuscitou. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Ninguém vai ressuscitar antes da vinda de Jesus. Então, vejam as verdades que Paulo vai nos trazendo. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Então, ali virá o fim, quando ele finalmente entregará o reino que hoje é dele ao Pai. Por quê? Porque hoje Jesus ainda reina, mas o mal ainda não foi totalmente destruído. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E a nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. Ou seja, é o já e o ainda não. Jesus já venceu, mas ainda estamos lutando contra essas coisas. Aquele que nos assedia, aquele que nos tenta, aquele que veio para matar, para roubar e destruir. Apesar da morte de Cristo e da vitória dele, eles ainda não foram totalmente destruídos. Porque isso só se dará na sua vinda. É isso que ele está falando aqui. Verso 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés, Satanás e seus anjos. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ou seja, quando que a morte de fato será destruída? Quando os corpos dos santos ressuscitarem para a eternidade. Aí, de fato, será destruída. Enquanto isso, ainda morremos. Enquanto isso, ainda padecemos nesse corpo corruptível, com enfermidade, com doença, com velhice, com chagas. Tudo isso ainda nos acomete. Mas isso será vencido. A morte será vencida quando Jesus vier na sua segunda vinda. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, o Pai não está sujeito ao Filho, é o Filho que está sujeito ao Pai. Quando Jesus diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide. Essa autoridade ele tem sobre toda a criação, sobre toda a criatura, no céu e na terra, mas isso exclui o Pai. Foi o Pai que tudo subordinou ao Filho, exceto Ele mesmo. Isso exclui o Pai, que tudo subordinou ao Filho. Quando, porém, todas as coisas, verso 28, e último verso, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Nós não falamos que Cristo é tudo em todos? De fato, Paulo afirma isso. Hoje, Cristo é tudo em todos. Ele reina sobre tudo e sobre todos. Mas isso se dará até a consumação dos séculos, quando então ele entregará o seu reino ao Rei, ao Pai, que tudo lhe subordinou, todas as coisas lhe são sujeitas. E assim, queridos, ele vai falar então, ele vai continuar falando desse futuro glorioso, que o que é mortal se revestirá de mortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, primeiro os santos, depois, como foi Cristo, depois os santos, depois os que estiverem vivos, e depois os santos ressuscitarão. Ele vai explicar todo esse processo para que a gente saiba como isso se dará na consumação dos séculos. E qual é a aplicação que o apóstolo Paulo faz para encerrar
depois de esclarecer esse futuro glorioso, o verso 58. É a aplicação final do apóstolo Paulo. Depois de tudo que vocês ouviram sobre a ressurreição de Cristo e dos cristãos, esse fim glorioso, ele vai dizer como aplicação para nós, verso 58. Vamos ler todos juntos? Depois de aprendermos tudo isso, o que Paulo quer que nós façamos? Verso 58, guarde isso, queridos, na sua mente. Verso 58, vamos juntos. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Não é vã a nossa fé, porque Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos com Ele. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por essa mensagem de vida eterna. Porque o Senhor ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esse é o fundamento da fé cristã. Só o Senhor pode produzir vida após a morte. Nenhum outro pode dar vida. Ó Deus, o homem perece. Os mais poderosos desse mundo, aqueles que se dizem autoridades, todos passam. Todos os reinos caem. Todos os poderosos morrem. Mas só Jesus é o Rei dos Reis. Só Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é tudo em todos. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, disse Ele, ainda que morra, viverá. Não morrerá eternamente. Glória ao Teu nome por essa mensagem. Por isso, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Possamos estar revigorados por essa palavra. Teu nome seja glorificado através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar, irmãos, o culto dessa manhã tão